Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre a introdução. Então, como fazer uma boa introdução? Como elaborar a introdução do seu TCC? Muita gente fica perdido, sem saber o que falar na introdução, o que trata a introdução. Então, hoje eu vou passar algumas dicas para vocês, algumas técnicas de como você fazer uma boa introdução, certo? Vamos lá? Bom, a introdução nada mais é que o cartão de visita. É o seu cartão de visita. Então, o que é um cartão de visita? Em que você se apresenta, não é? É a sua apresentação. A introdução é a apresentação do seu trabalho. Então, você vai divulgar agora o seu trabalho. Você vai fazer um texto de forma que você convença alguém, convença o leitor de que o seu trabalho merece ser lido. Certo? Então, você vai fazer uma introdução, um texto bem convincente, de forma a divulgar o seu trabalho. O que tem no seu trabalho que ele merece ser lido? Então, é um texto de convencimento, né? Você vai entender a sua introdução como um produto, certo? Em que você vai divulgar o seu produto, você vai convencer o cliente a comprar o seu produto. Por que ele deve comprar? Quais são as qualidades do seu produto? O que ele traz? Então, você vai apresentar aí agora este produto para o cliente, ok? Então, essa é a apresentação aí. Então, o que deve conter na introdução? Né? A identificação do tipo de trabalho primeiro. Então, que tipo de trabalho se trata? É um artigo científico, é um projeto de pesquisa, é um protótipo, é um relatório? Então, qual é o tipo do trabalho que você está propondo a fazer a sua pesquisa? Né? Este trabalho trata-se de um artigo científico, ou este trabalho trata de um projeto de pesquisa. Aí você vai dizer qual o tipo do trabalho. Depois você vai apresentar o seu tema. É agora de você apresentar o tema. Você pode até aproveitar aí o gancho. Este trabalho trata-se de um projeto de pesquisa cujo tema abordado é... Aí você coloca o tema do seu trabalho. Ok? Aí agora, na apresentação do tema, tem algumas questões que você deve observar. O que trata esse tema? Ele fala de quê? Qual o conceito do tema? Você vai conceituar o seu tema. O tema que você escolheu, você vai conceituar, você vai definir esse tema. É muito importante isso. Depois que você definiu, você conceituou o seu tema, você vai justificar a escolha dele. Por que você escolheu falar sobre esse tema? Ele é importante por quê? Qual a relevância dele? Então, aí agora você vai identificar o problema, ou a problemática, ou os questionamentos que envolvem esse tema. Certo? Então, você vai dizer agora qual é o problema que traz esse tema. Qual é a problemática, quais os questionamentos que giram em torno desse tema que você está apresentando, que você está propondo a analisar, que você está propondo a estudar. Então, você vai colocar aí agora esses questionamentos aí, em que você vai aproveitá-los lá na fundamentação também, né? Que são aqueles questionamentos que você colocou lá em forma de capítulos. E você tratou o tema de forma que você dividiu ele em capítulos, em subtemas. Então, eles têm relação com esses subtemas aí. Depois que você identificar o problema, você vai fazer um breve histórico, né, e apresentar os dados sobre esse tema, sobre esse problema. Um breve histórico é um parágrafo falando um pouco sobre o tema, né, de forma histórica, e aí você apresentar os dados também sobre ele. A partir daí você vai delimitar o seu tema, né? O seu tema, ele não pode ser algo muito amplo, muito geral. Você precisa delimitar. Qual é o foco da sua pesquisa? Qual é o seu objeto de estudo? Okay? Então, se você vai falar sobre a reforma trabalhista é um tema muito amplo. Então, você precisa delimitar aí. A reforma trabalhista sobre que aspectos? Legislação? Qual aspecto que você vai tratar? Né? Então, você precisa aí especificar, delimitar o seu tema. Porque se você for falar da reforma de uma forma ampla, de quando surgiu, o que é a reforma, né? Apresentar a lei, a legislação, o seu trabalho vai ficar muito extenso, muito amplo e muito cansativo. Então, é recomendável que você especifique, delimite aí o seu tema, o seu foco de estudo, o seu foco de pesquisa. Ok? Aí você vai dizer agora o que o seu trabalho propõe. Qual a sua intenção com esse trabalho? Quais são os seus objetivos? Quais são os objetivos desse trabalho? É analisar o tema? É refletir? É discutir? Então, qual é o seu objetivo? Quais são os seus objetivos?
partir dos objetivos, você vai agora elaborar a metodologia. Qual é a metodologia utilizada no trabalho? Você vai dizer, você vai indicar essa metodologia aí. Qual foi a metodologia que você escolheu? Foi uma pesquisa bibliográfica? Foi uma pesquisa de campo? Foi uma revisão de literatura? Foi uma pesquisa documental? Então, qual o tipo de metodologia que você vai abordar em seu trabalho? Em artigo científico, você trata, né, da metodologia aí na introdução. Mas no projeto de pesquisa, você vai ter um tema, né, específico lá que trata sobre a metodologia. Aí você só vai citar o tipo de metodologia que foi utilizada no seu projeto aí de forma bem breve. Aí, no caso, mais na frente, no projeto de pesquisa, vai ter um campo lá reservado para a metodologia que você vai tratar melhor aí, falar o que é essa metodologia que você utilizou, o que é essa pesquisa, de que forma vai ser feita essa pesquisa, certo? Então, você só vai indicar aí, falar de uma forma bem breve, qual foi a metodologia que você escolheu, que você vai realizar aí o seu trabalho e a sua pesquisa. Aí você vai ver aí alguns tipos de pesquisa. Existem muitos tipos de pesquisa, mas eu estou trazendo aí alguns tipos principais de pesquisa que são mais utilizados. Ok? Vamos ver? Pesquisa bibliográfica é a mais utilizada. Então, o que é a pesquisa bibliográfica? É um estudo bibliográfico, né? Com base em livros, artigos, periódicos, né? Revistas científicas que já foram publicados. Eu faço esse estudo, nessa análise de materiais já publicados, materiais já existentes, ok? É no caso do artigo científico. Você está fazendo um artigo científico e você está estudando aí esses materiais, você está fazendo uma reflexão, uma análise desses materiais que você encontrou sobre o seu tema. Então já são materiais publicados e você está se propondo a analisá-los agora, né? Sobre a sua vertente, sobre a sua análise. Nós temos aí também a pesquisa de campo, que é caracterizada pelas investigações realizadas por meio da coleta de dados junto a pessoas ou grupos. Então, na pesquisa de campo, eu vou diretamente a campo. Eu não vou ficar só na análise, no estudo de materiais publicados. Além disso, eu vou na prática, no campo. Eu vou elaborar questionário, eu vou elaborar entrevista, depende do seu instrumento aí de coleta de dados. Então, você vai coletar esses dados, tratá-los e analisar esses dados aí. Então, a pesquisa de campo, quando você vai diretamente a campo, né, você vai partir aí para a aplicação de questionários, entrevistas ou outros tipos de instrumentos também. Você tem também a pesquisa documental, que é um tipo de pesquisa que utiliza fontes primárias, dados, informações que ainda não foram tratados de forma científica ou analítica. Nós temos como exemplos aí da pesquisa documental, tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, entre outros. Então, essa pesquisa documental, ela, ao contrário da pesquisa bibliográfica, que é um estudo de materiais já existentes, não existe um estudo existente, não existe um estudo anterior já publicado sobre esse material que você está se propondo a analisar. Então, você vai analisar esse material, né, esse documento, sem antes ele ter sido tratado de forma científica ou ter sido analisado. Então, você vai agora se propor a analisar esse documento, né, de forma primária aí, ok? Além da pesquisa documental, a gente tem a pesquisa exploratória, que é um tipo de estudo de caso, que objetiva proporcionar maior familiaridade com o problema, buscando explorá-lo e torná-lo mais explícito ou construir hipóteses. Então, eu vou pegar um problema e vou explicá-lo, explorá-lo de uma forma melhor, que vai torná-lo, né, mais claro. Eu vou explicar sobre esse problema e construir hipóteses em cima dele. Então, é uma pesquisa em que o objetivo dela é explorar o meu problema, explicar esse problema, torná-lo mais explícito possível e construir hipóteses em torno dele. Nós temos também o estudo de caso, que é muito utilizado em mestrado. Esse estudo de caso é um tipo de pesquisa que envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, buscando seu aprofundamento detalhado. Então, eu vou aprofundar meu estudo sobre um tipo de objeto. Eu tenho meu objeto de estudo, que é a reforma trabalhista,
E aí agora eu vou analisar essa reforma sobre um aspecto. Eu tenho um aspecto que eu vou analisar essa reforma trabalhista. Então, esse vai ser meu objeto de estudo, vai ser meu estudo de caso. Eu vou me propor estudar sobre esse caso de uma forma profunda e detalhada. Tá? Ele é bem delimitado, ele é bem detalhado. Então, não posso ter um tema muito amplo justamente por isso, porque eu vou acabar me perdendo aí quando eu for construir meu trabalho, quando eu for elaborar minha pesquisa. Nós temos também a pesquisa descritiva, em que o próprio nome diz, né? Descritiva é o que descreve. Então, descreve uma realidade de forma imparcial, sem interferências do pesquisador. Então, eu vou falar de uma dada realidade, de uma realidade qualquer, de forma imparcial. Eu não posso interferir sobre essa realidade. Eu vou fazer uma pesquisa, né? Os exemplos de pesquisa, nós temos pesquisa de opinião, pesquisas eleitorais, governamentais, pesquisa de mercado, entre outros. Então, eu vou realizar uma pesquisa eleitoral. Eu não posso ser parcial, eu não posso interferir aí nessa pesquisa. Eu preciso mostrar essa pesquisa de uma forma imparcial, tá? Em que eu não interfira nesses dados aí, que eu não interfira no resultado dessa pesquisa, ok? Além dessas pesquisas, a gente tem a pesquisa experimental, que também, como o nome diz, se baseia em experimento, né? Experimentar algo. Então, tem como finalidade testar hipóteses que dizem respeito à convicção de quem está pesquisando. Então, eu vou testar hipóteses de acordo com a convicção do pesquisador. Então, essas hipóteses serão comprovadas ou não. Eu sou pesquisador e tenho hipóteses em relação a esse problema. Por que ele acontece? Né? Eu elaborei hipóteses da ocorrência desse dado problema. E aí eu vou testar essas hipóteses. Vou comprovar ou não, né, essas hipóteses aí que eu tenho convicção. Aí, na pesquisa experimental, busca-se generalizações por meio de técnicas de coleta de amostragem realizadas durante a experiência, e quando os objetos são físicos, não há muitas limitações quanto à experimentação, o que não ocorre em experiências com pessoas, grupos ou instituições. Então, nesse caso aí, há essa amostragem, né? Uma coleta de amostragem por meio de técnicas aí generalizadas. Então, nesse caso, o objetivo principal da pesquisa experimental é essa, provar essas hipóteses, né, que dizem respeito aí à convicção do pesquisador. Bom, vocês viram lá as metodologias, os tipos de pesquisas que foram analisados. Você vai escolher um tipo de pesquisa em que você vai tratar em seu trabalho e você vai falar sobre ele, né, sobre essa pesquisa aí. Tem muitos outros tipos de pesquisas que não foram tratadas aí, mas que vocês podem também realizarem uma busca aí sobre elas. Essas aí são as principais, né? São as mais utilizadas, ok? Mas importante falar para vocês que cada uma dessas pesquisas, todas essas pesquisas que foram faladas, todas utilizam levantamento bibliográfico. Para fazer uma pesquisa experimental, um estudo de caso, uma pesquisa de campo, eu preciso fazer um levantamento bibliográfico, eu preciso fazer uma revisão de literatura, eu preciso estudar primeiro o tema, eu tenho que conhecer esse tema. E para conhecer esse tema, eu preciso pesquisar, eu preciso fazer essa revisão de literatura, né? Utilizar vários autores, eu tenho que analisar esse tema sobre a ótica de vários autores, de diversos autores, especialistas que falam sobre ele. Então, primeiro eu tenho que conhecer para depois aplicar aí a minha pesquisa, ok? Bom, a gente vai agora para a estrutura do trabalho, que é outra parte da introdução aí à estrutura do trabalho. Como o seu trabalho está estruturado? Como ele está dividido, né, em capítulos? Esse trabalho está dividido em capítulos, nos quais trata sobre. Aí você vai dizer, o capítulo 1 fala sobre isso, isso e isso. O capítulo 2 fala sobre isso, isso e isso. Uma breve síntese do que trata em cada capítulo. Quais são os autores principais citados no seu trabalho? Então, você citou tal autor, então você vai ali citar os principais autores. É importante. E depois disso, que você falar da estrutura do seu trabalho, você vai dizer aí qual é a contribuição que o seu trabalho vai trazer para o campo científico ou para a sociedade, de um modo geral. Seu trabalho vai contribuir com o quê? Qual a importância desse trabalho? Qual o benefício que ele vai trazer? Qual o retorno social que ele tem? Então, o trabalho ele tem um objetivo social, ele deve ter um retorno social, deve pensar-se nisso.
E não só realizar um trabalho por realizar. Ele tem que ter um retorno social, deixar um legado social. Ok? Então, a contribuição aí é muito importante. Que você vai tratar. Bom, sobre a introdução, pessoal, tem gente que fala assim, tem essa dúvida, eu faço a introdução no início ou no final? Bom, isso varia de orientador para orientador e varia de pessoa para pessoa. Eu, particularmente, prefiro fazer no final, porque você vai ter conhecimento amplo, geral do seu trabalho, vai ter uma visão geral do seu trabalho, e agora você vai apresentar o seu trabalho. Porque como é que eu vou apresentar meu trabalho sem antes concluí-lo, sem antes finalizá-lo? Então, eu preciso ter essa visão geral primeiro do trabalho, para depois apresentá-lo para outra pessoa. O que trata do meu trabalho? Como ele está estruturado? Quais são os capítulos que foram realizados? Então, isso não tem como eu fazer antes de realizar a fundamentação teórica e antes de concluir meu trabalho. Então, para mim, né, particularmente, é importante que a fundamentação teórica e a conclusão tenham sido feitas para depois fazer a introdução. Porque aí você vai fazer essa apresentação, essa divulgação aí. Então, para divulgar, você tem que conhecer. Se eu vou divulgar um produto, eu tenho que conhecer bem esse produto para poder divulgá-lo. Então, eu prefiro que fazer a introdução depois, no final. Mas fica a critério de cada um, fica a critério de cada professor orientador. Ok? Espero ter ajudado aí vocês com essas dicas de como elaborar uma introdução de TCC. Ela serve para qualquer tipo de trabalho, projeto de pesquisa, artigo, monografia. Então, a estrutura é essa, da introdução. E espero ter ajudado, esclarecido melhor para vocês. Né? Bom trabalho, uma boa introdução, uma boa divulgação do seu trabalho. Venda o seu produto, né? Convence o seu leitor aí.